Um dia vamos falar com Deus. Fiquem de pé, feche os olhos. Esqueça-se de tudo lá fora. Vamos buscar a presença de Deus. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, A alegria de toda a terra. cante grande. É o Senhor, É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, nos prostramos. queremos O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos sempre o infinito amor. pois só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra Do céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és o Deus eterno Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor, É o Senhor e muito digno de louvor. na cidade do nosso Na Deus, cidade do nosso Deus, seu santo monte. a alegria de toda a terra, A alegria de toda a terra. grande é o Senhor, É o Senhor em quem nós temos a vitória a vitória. que nos ajuda contra o inimigo. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Por isso, prostramos. diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra. em nossa vida. Confiamos Sempre o infinito amor. pois só tu és o Deus eterno Tu és o Deus eterno sobre toda a terra do céu. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que é soberano, é Deus, é eterno, o Deus que habita no alto e no santo lugar, o Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para nos libertar do império de trevas que assola este mundo e para tornar possível que tenhamos vida e vida eterna.
nós entramos mais uma vez em oração. E por meio dela, chegamos diante do teu trono, porque nos apoiamos no sacrifício perfeito de Jesus. Nos apoiamos nos méritos dele. Nos apoiamos no nome dele que está acima de todos os nomes. Este nome e o único nome que importa que sejamos salvos. Sim, nós somos conscientes de que nada merecemos e que jamais conseguiríamos chegar diante da tua presença pela nossa força ou méritos, porque não temos méritos nenhum diante de ti. Queremos, Senhor, mais uma vez agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo por este grande privilégio que temos de saber que Jesus é o único caminho e a verdade e a vida, o único que nos conduz ao Senhor. Bilhões de pessoas estão por este mundo comemorando tantas coisas, muitas delas nem creem em Jesus como Senhor. Muitas delas nem sabem que Ele é o único caminho que conduz à vida e à salvação. Muitas delas estão por este mundo dominadas por deuses, filosofias, enganos. Muitas são as pessoas que se encontram em total ignorância espiritual. E nós queremos agradecê-lo mais uma vez, porque se não fosse a tua misericórdia para conosco, estaríamos na mesma condição que elas, porque não foi a nossa força e a nossa inteligência que nos trouxe à tua presença, que abriu os nossos olhos, mas a tua misericórdia, tua graça que recaiu sobre nós, tornando possível que o Espírito Santo revelasse Jesus ao nosso coração, nos livrássemos da ignorância espiritual. Queremos agradecê-lo por estar aqui. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, por favor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. em tuas Mãos está tudo vencer. resposta a todo aquele Resposta a todo aquele que clamar. a verdade A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. te louvando. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão Poder e poder
E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar. Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Novamente, te louvamos, ó Senhor. Cante. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão e poder. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Olha, por favor, preste bastante atenção, tá? Você não aceita ficar dormindo e nem ficar se distraindo, para você não perder a chance de ouvir a orientação do Espírito Santo. Eu vou ler alguns versículos, dar uma explicação, vamos dizer assim, um pouquinho de um modo geral, e depois a gente vai fazer uma oração, porque assim como talvez até mais, né? Às vezes as pessoas fisicamente, elas fazem um check-up. É comum muitas pessoas irem ao médico e fazer um check-up. Como é que está o coração? Como é que está o sangue? Enfim, porque a pessoa quer saber como é que ela está fisicamente. Espiritualmente, nós temos que fazer isso constantemente. Como é que eu estou espiritualmente? Como é que está a minha vida cristã? Como é que está a minha fé? Como é que está o meu temor, a minha obediência? Como é que eu estou com Deus? Isso tem que ser feito constantemente, para que você cresça, se fortaleça e se firme a cada dia na direção certa. Cada dia que se passa, e isto é ruim, a gente vê um número maior de pessoas dentro de igrejas sendo enganadas. Existem pessoas sendo enganadas porque às vezes estão em igrejas que são verdadeiras empresas. A igreja é só uma fachada. No fundo é uma empresa. Usa-se a Bíblia, distorce-se a Bíblia para tirar dinheiro das pessoas. Então existe muita gente por aí nessas condições. Há pessoas enganadas em igrejas com heresias. A palavra de Deus foi distorcida e elas estão crendo em heresias. Há pessoas dentro de igrejas seguindo doutrinas de demônios
E gente por aí desmaiando, caindo e outras coisas mais, pensando ser o Espírito Santo. Há pessoas que estão dentro de igrejas que parece mais um terreiro de macumba, e elas pensam que aquilo ali é o poder de Deus. Há pessoas sendo enganadas, mas existem muitas pessoas sendo enganadas porque elas vão às igrejas e elas participam de verdadeiros shows. A igreja é um lugar de entretenimento, é um lugar de show. O pastor lá é um bajulador. Ele não tem interesse nenhum de pregar a verdade, de transmitir a verdade. O que ele quer é cada dia arrumar um show, cada semana um show diferente, um entretenimento diferente. Então, muita gente vai lá e participa de verdadeiros shows, e elas se iludem, elas pensam assim: eu estou muito bem com Deus, e elas estão iludidas. Então, restam poucas igrejas onde as pessoas neste mundo, elas entram e elas aprendem o que é ser um cristão, o que é andar com Deus, o que é a vida com Deus, como é que buscamos a Deus, e elas entram lá e de fato entram e buscam a Deus e aprendem a crescer. Então isso é raro e vai se tornando mais raro a cada dia. Então, muitas igrejas, as pessoas estão sempre ouvindo, não, que está todo mundo cheio da presença de Deus, todo mundo é seguidor de Jesus, todo mundo está muito bem, todo mundo é de Deus e tal. Tem gente por aí que nunca se libertou dos demônios, dos seus vícios. Tem gente por aí no homossexualismo, lesbianismo, está dentro da igreja. Dentro da igreja ora, canta, aleluia. Lá fora está no lesbianismo, homossexualismo, no adultério, nos seus vícios. Aquelas pessoas nunca mudaram, nunca foram transformadas, mas elas vão à igreja. Lá existe um show, um entretenimento. O pastor procura ser agradávelzinho com todo mundo, bajula todo mundo. Então as pessoas vão se iludindo, e isso não é o que Deus quer. Deus quer que andemos com Ele com sinceridade, com integridade, com espiritualidade. Por isso é necessário constantemente olharmos para nós, esquece os outros, olharmos para nós, como é que está a minha fé, como é que está o meu coração, como é que está a minha confiança em Deus, como é que está a minha obediência, como é que está o meu temor. Eu estou de fato vivendo a fé? Eu estou de fato temendo a Deus? Eu estou de fato seguindo Jesus como um verdadeiro cristão? Eu estou de fato confiando em Deus? Eu estou de fato com a minha salvação assegurada? Isso é necessário. Isso não é derrota. Isso não é viver em dúvida. Isso é questão de prudência. Por isso a Bíblia fala: vede se de fato estás na fé. Verifique se de fato está na fé. Os apóstolos faziam isso. Eles pregavam e constantemente eles diziam na igreja, nas igrejas, ou escreviam ou falavam pessoalmente: olha, verifiquem se de fato vocês estão na fé. Para quê? Para que não se formasse um povo iludido no meio deles. Eles não queriam, eram homens de Deus, eles não queriam um povo iludido, um povo vivendo de aparência, um povo superficial, um povo que dizia estar seguindo Jesus e não estava coisa nenhuma, não. Então o trabalho era para conscientizar os cristãos, a fim de que eles entendessem isso. Então não havia entretenimento na igreja primitiva, não havia show.
oração, busca, louvor, palavra de Deus. Se tinha que orar pelo doente, orava, libertava o oprimido. Nada de show, nada de entretenimento. As pessoas não iam à igreja para participar de um show, para se encherem de emoções. Os apóstolos não ficavam bajulando os cristãos. Eles eram verdadeiros. Quando eles estavam bem na fé, eles diziam: eu me sinto feliz em ver que vocês estão na fé. Quando havia gente caída, corrupção, pecado no meio deles, eles diziam: vocês estão se enganando. A coisa funcionava assim, e é assim que Deus quer que funcione. Então, deixa eu ler alguns versículos para a gente chegar no mais importante aqui para a oração de hoje. Colossenses capítulo 1, tá? Se eu falei 2, eu errei aqui. Capítulo 1, versículo 13. Eu vou devagarzinho para a gente compreender. Ele está se referindo a Jesus. O título diz: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então está falando de duas coisas: a excelência da pessoa, quem é Jesus, a pessoa de Jesus, e a excelência da obra dele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olhe para mim, por favor, eu vou devagarzinho, eu vou um por um, para ficar mais fácil. Então assim, olhe para mim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. O que isso quer dizer? Você sabe, quando Deus criou, olhe para mim, para você entender, eu vou ler os versículos um a um para ficar mais fácil. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os abençoou, colocou lá no jardim, viviam, desfrutavam de tudo do melhor, inclusive da presença de Deus. Havia uma comunhão constante com Deus. Mas Deus avisou, exortou tanto para Adão como Eva: olha, aqui vocês podem desfrutar de tudo que existe aqui nesse paraíso, mas existe a árvore que está ali, e desta árvore vocês não podem comer do fruto dela, porque se vocês comerem do fruto dela, uma das consequências é que vocês vão morrer. Quer dizer, Deus não criou o ser humano para passar pela morte física. Não era isso o objetivo. Muito bem, mas aí Satanás, com a terça parte dos anjos, você sabe que Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, Lúcifer foi criado por Deus, fazia parte do exército celestial, era um dos que tinham maior autoridade no exército celestial. O que houve com Lúcifer? Ele se encheu de orgulho e ele começou a pensar: eu posso ser igual a Deus ou acima dele, eu posso me colocar acima dele. E o que fez Lúcifer, que ainda era um anjo? Lúcifer quer dizer cheio de luz. Ele seduziu a terça parte dos anjos. Então, terça parte se divide em 3 partes. Então, ele seduziu a terça parte dos anjos com esse objetivo: nós vamos tomar o lugar de Deus. E diz a Bíblia que houve uma guerra lá nos céus. Miguel, liderando a outra parte dos anjos, houve uma guerra. Lúcifer e todos a terça parte que estavam com ele perderam essa guerra, foram expulsos de lá, perderam a glória de Deus, foram expulsos. Agora já não é mais o cheio de luz, agora ele se transformou, se tornou Satanás. Então eu não posso destruir Deus, eu não consegui destruir Deus, mas eu vou trabalhar para destruir o que ele criou.
E o que ele criou de mais importante? Não foram as estrelas, a lua, o sol, foi o ser humano. Porque ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, Adão e Eva foram criados, os primeiros seres humanos criados, estavam lá desfrutando de tudo bom, do melhor, presença de Deus, comunhão constante com Deus. Satanás, agora caído, transformou-se em Satanás, Lúcifer se transformou em Satanás, os anjos que estavam com eles se transformaram em demônios. Nós temos que tentar entrar e destruir o que Deus criou. Até que Satanás entrou numa serpente, de fato numa serpente. Ele tomou o corpo daquela serpente e ela falou. E falou com a mulher, falou com Eva: olha, se vocês comerem do fruto daquela árvore lá, vocês enganou, vocês serão igual a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Então, ele usou meias verdades e enganou a mulher, se deixou levar, comeu do fruto. O homem em seguida se deixou levar por ela, também comeu. Eles desobedeceram a Deus. Aquela árvore, ela servia como um parâmetro de obediência para com Deus. A gente não pode tocar nisso aqui. A partir daquele momento, Satanás, ele passou a ter poder neste mundo e sobre o ser humano. Você pode, a partir dali, iniciou-se neste mundo o que se chama de império de trevas. Então nós vivemos num mundo físico, visível, mas não é um mundo apenas físico e visível. Neste mundo existe um império de trevas comandado por Satanás e seus demônios. Por isso que você vê tanta gente vivendo em trevas. Você vê tanta gente seguindo deuses, seguindo demônios, gente nos vícios, gente na prostituição, gente matando, gente nas drogas, gente no homossexualismo. Você vê tanta desgraça neste mundo. Por quê? Porque é um império de trevas. Satanás estabeleceu esse império de trevas. Como é que Deus podia e poderia fazer com que o ser humano fosse livre desse império de trevas? Ele precisou enviar o filho dele, sendo Deus, mas ele teve que vir, sendo Deus, ele teve que vir na semelhança humana, viver uma vida humana. Então, Maria era virgem, estava noiva, não havia tido relação sexual nenhuma, nem com seu noivo José, nem com ninguém, mas Deus a escolheu, e o Espírito Santo, diferente de nós, nós fomos gerados consequência de uma relação sexual entre o pai e a mãe. Então nós fomos gerados dessa forma. Jesus não, ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou no ventre de Maria o Filho de Deus. Então ela engravidou, passados meses, como qualquer outra mulher, ela teve o filho. Ele nasceu, era um bebê, tinha que ser amamentado, tudo o ser humano, sendo Deus, sujeito às mesmas condições que nós. Cansaço, frio, sono, calor, fome, tudo. E ele foi crescendo como um ser humano qualquer. Jesus era uma espécie de carpinteiro, tinha profissão, trabalhava, até que aos 30 anos iniciou o ministério dele, iniciou seu ministério. Então ele precisava vir, ele realizou milagres, ele curou, libertou, realizou vários milagres, ensinou, pregou, sofreu, até que chegou o momento que ele foi preso, foi crucificado, e ele teve que fazer
o principal pelo qual ele veio a este mundo. Ele precisava morrer por nós, ele precisava derramar o sangue dele sem ter cometido nenhum pecado, para que nos remisse do pecado, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. E este império de trevas que domina e que existe neste mundo não pudesse mais nos escravizar. Então ninguém consegue sair ou ser liberto deste império de trevas pela sua força, ou porque tem uma religião, ou porque é uma boa pessoa, porque é trabalhador, porque é honesto. Então as pessoas pensam assim: não, mas eu sou uma boa pessoa, eu trabalho, faço mal a ninguém, então Deus não sei o que vai ter que fazer isso por mim. Aquilo não existe isso. O único meio para que o ser humano seja liberto do império das trevas é crendo a ponto de entregar-se ao Senhor Jesus. É preciso crer nele como único Senhor e Salvador. É preciso arrepender-se dos pecados para que o que Jesus fez tenha efeito na vida da pessoa. Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. Sacrificou-se há mais de 2000 anos atrás. O império de trevas já acabou nesse mundo? Não, ainda não acabou nesse mundo. O império de trevas deixa de dominar aqueles que de fato passaram a crer em Jesus como Senhor. Mas eu frequento a igreja. Não é só frequentar a igreja. Tem gente dentro de igrejas, eu repito, continua vivendo uma vida pecaminosa. Tem gente dentro de igrejas, são endemoniados ainda, eles têm demônios no corpo deles. Tem gente dentro de igrejas, eles estão na prostituição, eles estão no lesbianismo. Tem mulheres dentro da igreja que têm relação sexual com outra mulher. É abominação. Quando se deita mulher com mulher, homem com homem, pessoa do mesmo sexo, é abominação. Vai ver, dentro de muitas igrejas por aí, tem lésbicas, tem mulheres que se relacionam com outras mulheres, tem homem que se relaciona com outro homem, tem igreja até de homossexual por aí, tem igreja até de lésbica por aí. Quer dizer que então está dentro de uma igreja, então saiu do império de trevas, está liberto do império de trevas? Não, porque para ser liberto desse império de trevas, é preciso crer em Jesus de todo o coração e arrepender-se dos pecados e passar a segui-lo. Este império de trevas que ainda existe neste mundo e vai prevalecer por um tempo neste mundo, ele continua dominando aquelas pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo diz, ele nos libertou do império de trevas, ele está falando com quem? Se referindo a ele e se referindo aos cristãos que de fato passaram a crer em Jesus, se arrependeram dos seus pecados e estavam seguindo Jesus. Então nós vivemos num mundo de trevas, mas as trevas não me dominam mais. Esse império de trevas não tem mais domínio sobre a minha vida. O que foi feito? Por causa do sacrifício de Jesus, por causa do que Jesus fez, ele veio para destruir. Ele veio destruir também as obras do diabo. E no meio desse trabalho, o que ele faz? Ele tornou possível, através do sacrifício dele, que aqueles que creem nele e o seguem não vivam mais dominados por esse império de trevas. Às vezes numa casa, o marido, ele está seguindo Jesus fielmente, ele não vive mais debaixo desse império de trevas. Às vezes a esposa dele é incrédula, ou ela vai a uma igreja, mas não abriu o coração, ela continua no império de trevas. Ele saiu, ela continua, e vice-versa. Às vezes a esposa, o império de trevas não domina mais aquela mulher,
mas ela tem um marido que continua debaixo desse império de trevas. Por quê? Porque só é possível sair dele através da fé em Jesus. Então, eu vou repetir, ele nos libertou. E aí, olhe para mim um pouquinho. Se você está aqui, você diz, eu não entreguei minha vida, não estou crendo em Jesus desse jeito, não me arrependi profundamente dos meus pecados. Vou na igreja, dou oferta, dou dízimo, oro, canto, recebo oração, mas eu continuo vivendo uma vida pecaminosa. O império de trevas está dominando você. Está dominando você. E quando a gente insiste e fala, o diabo está trabalhando, ele trabalha. E vai trabalhar para enganar mais ainda. Então, tem igrejas por aí, não esqueça disso, tem igrejas por aí. Tem igreja por aí que tem lésbica dirigindo célula, lésbica ministrando reuniões. Tem igreja por aí que tem homossexuais dirigindo. Vai ver muitos cantores e cantoras gospel que tem aí no Brasil. Tem muitas cantoras aí que são prostitutas. Tem cantores por aí gospel que eles são homossexuais. Então, a mesma coisa que os incrédulos fazem no carnaval lá, aquela coisa toda, eles vivem aquilo ali da mesma forma, só que com a desculpa. Aqui é gospel, é para Jesus. Eles imitam os que estão em trevas para se justificar e dizer que nós temos que, como é que dizem? Eu esqueci o termo. Nós temos que nos fazer de quê? De fraco para ganhar os fracos. Está cheio de coisa acontecendo por aí. Quando a gente diz, tem pastores por aí que usam drogas, você acredita? Você não acredita? Não estou iludindo não, estou aumentando não. Tem pastores por aí que usam drogas, depois eles vão para o púlpito. Tem coisas que você não imagina, um monte de gente que não saiu do império de trevas, não saiu, mas eles pensam assim, não, mas eu sou isso, sou aquilo, estou dentro de uma igreja. Não quer dizer nada, você tem que olhar para a sua vida. Você passou a crer em Jesus, passou a crer, se arrependeu de todo o coração, está seguindo Jesus. Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não é que as trevas no mundo acabou, não, ela continua, o império de trevas continua. Satanás e os seus demônios continuam trabalhando. Ele estabeleceu o império de trevas, e a Bíblia fala sobre isso. Só sai desse império de trevas quem passa a crer em Jesus, se arrepende e passa a segui-lo. Não se arrependeu? Estou dentro da igreja, não quer dizer nada. Quer dizer nada, não quer dizer nada. Tem gente por aí que nunca saiu das trevas. Então ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, por causa dele, tornou-se possível que nós fôssemos perdoados os nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Jesus foi um agente criador de todas as coisas também. Então ele, nesse reino em que Deus criou todas as coisas, Jesus, ele é o herdeiro de tudo isso, mas não só o herdeiro de tudo isso, ele participou de toda a criação, de todas as coisas. É isso que o apóstolo quer dizer. Depois ele disse,
Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas. E todas as coisas subsistem nele. Ele sustenta todas as coisas e participou de toda a criação de todas as coisas. Versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Olhe para mim, por favor. Jesus, sendo Deus, toda a divindade, todo o poder de Deus nele, habita nele, mas ele veio a esse mundo na semelhança humana. Quando Jesus ressuscitou, ele foi preso, ele foi crucificado, ele morreu. Ele passou por essa morte física do ser humano, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar, tendo um corpo imortal. Por isso a Bíblia diz, ele é o primogênito entre os mortos. Por quê? Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu, estava morto há 4 dias, Jesus o ressuscitou. Mas aquela ressurreição de Lázaro, ela foi física, no sentido físico, ele voltou à vida. Viveu um determinado tempo, não sei quanto tempo, mas ele depois morreu. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, a menina jovem ainda. A mesma coisa. Ele ressuscitou, ela viveu não sei quanto tempo, mas depois ela morreu. Quando Jesus ressuscitou, houve uma ressurreição imortal. Agora é diferente. Então ele foi o primeiro a passar por esta ressurreição. Haverá a ressurreição primeira, segunda, haverá a ressurreição dos justos, haverá a ressurreição dos mortos no dia do arrebatamento, haverá a ressurreição dos justos, haverá também ressurreição dos ímpios para a condenação eterna, mas dessa ressurreição dos justos é como se ele fosse o primeiro do grupo. Ele passou por uma ressurreição diferente daquela que houve com Lázaro, quando ele disse, Lázaro vem para fora. Lázaro viveu ainda um tempo, mas depois ele morreu de novo. Então a Bíblia diz, ele é, por isso ele se tornou cabeça também da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, em Jesus, toda a divindade habita nele. Versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, quando, olhe para mim, por favor, quando Adão e Eva pecaram, aconteceu uma revolução tremenda. É como se tudo saísse da ordem, porque o pecado entrou, a morte passou a existir, a morte física passou a existir. Satanás passou a ter autoridade, é como se ele dissesse assim, agora eu mando em tudo isso aqui. Então aconteceu muita coisa ruim, mas quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, através do sangue dele, através dele, houve reconciliação. Então não quer dizer que a pessoa incrédula, ela é incrédula, Jesus morreu, e aí houve reconciliação para ela sendo incrédula. Não, através dele houve reconciliação, e reconciliação para todos aqueles que creem nele. Então nós vivíamos, diz a Bíblia, não vou ler o texto para não demorar,
Nós vivíamos numa inimizade contra Deus por causa dos nossos pecados. Através da fé em Jesus, por causa do sacrifício que Ele fez. Então nós fomos reconciliados com Deus. Reconciliados. Versículo 21, para mim poder ler o principal e orar. Não é o principal, mas é o de hoje aqui. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, né? Como é que a gente vivia, ou pelo menos os que estão aqui se arrependeram, creram, estão seguindo Jesus. Como é que nós vivíamos? Nós vivíamos na idolatria, outros viviam no pecado, nos vícios, no engano, na prostituição. Nós acreditávamos em um monte de coisa por aí, achávamos que tendo religiões, tendo Deus, a gente vivia numa ignorância muito grande. E éramos estranhos e inimigos no nosso entendimento. O que a gente fazia era contra Deus. Contra Deus. Então, era assim que vivíamos os que de fato estão seguindo Jesus. Nós vivíamos numa inimizade contra Deus, nós vivíamos praticando coisas contrárias a Deus, nós fazíamos coisas absolutamente contrárias a Deus, porque nós estávamos sem entendimento. E as nossas obras eram o quê? A maioria delas malignas. Aí o apóstolo diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, quer dizer, a morte dele, através dele, a nossa fé nele, a nossa crença nele, tornou possível que nós nos reconciliássemos com Deus. Agora nós éramos inimigos de Deus, vivíamos numa inimizade contra Deus, as nossas obras eram malignas, nós fazíamos um monte de coisa errada, contrária a Deus, nós estávamos caminhando para a condenação, desagradávamos a Deus, mas por causa da fé em Jesus, o sacrifício que Ele fez, trouxe remissão dos nossos pecados. Agora, por causa dele, nós fomos perdoados, através dele, a nossa dívida foi cancelada, as obras malignas foram perdoadas, agora nós, através dele, podemos andar reconciliados com Deus. Aí, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. É como se fosse, olhe para mim, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Jesus fez tudo isso. Para quê? Essa é para quê? Morreu, veio, renunciou à sua glória, entregou-se por nós, sofreu, padeceu, morreu, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu todas as coisas. Fez tudo isso para quê? Para que a gente agora vivêssemos na mentira? Vou lá na igreja, oro, canto, mas as mentirinhas fazem parte da minha vida. Para quê? Para que continuássemos nos vícios, no adultério, adorando o dinheiro, sendo idólatras, mentirosos, pessoas com o coração sujo. Para que ele fez tudo isso? Foi para isso? Não. Foi para que nós agora nos apresentássemos santos. E que é santo? Que sou perfeito? Não, perfeito foi ele, que não cometeu o único erro, pecado, durante toda a sua vida. Santos quer dizer separados para Deus. Separados. Então, como é que Deus quer que eu viva? Como muitos estão aí dentro de igrejas vivendo? Está lá na igreja, mas está no homossexualismo, está na igreja, mas está na prostituição, está na igreja, está no adultério, está na igreja, mas está mentindo, está na igreja, mas está desonesto com as pessoas, está dentro da igreja, mas está participando das coisinhas do mundo, está dentro da igreja, mas está ouvindo as musiquinhas seculares do mundo, está dentro da igreja, mas está lá nos vícios, está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida, não tem nada a ver com Deus. É para isso que ele fez tudo isso? Não. Para que vivêssemos separados. Santo quer dizer separados. Então eu estou vivendo neste mundo, o império das trevas continua,
dominando bilhões de pessoas, mas esse império de trevas não me domina. Não sou fanático, não sou desequilibrado, mas eu tenho que me apresentar como santos, inculpáveis, irrepreensíveis. O que é que Deus quer? Olhar para nós, olhar para o cristão e ver: esses vivem separados para mim, esses vivem de uma maneira irrepreensível. Irrepreensível quer dizer que não pode ser atingido, não pode ser atingido. Esta é a vontade dele. Jesus fez tudo o que fez, trouxe remissão de pecados, proporcionou vida eterna, tantas coisas por porvir, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que nos apresentar perante Ele, santos. Não, você é perfeito? Não, não sou perfeito. Perfeito apenas Jesus. Mas eu posso, mesmo não sendo perfeito, é possível viver uma vida separado para Deus. Separado para Deus. Não vivo me associando com os pecados dos outros, não vivo praticando o que as pessoas praticam. Eu vivo separado para Deus. Poucos são os cristãos que de fato estão vivendo dessa forma e se apresentam perante Ele como santos separados. Está cheio de cristão se apresentando falsamente para os homens, como se fossem santos separados para Deus. Está cheio de cristão dizendo aleluia, glória a Deus, Jesus para cima, Jesus para baixo, Jesus é maravilhoso, Jesus não sei o quê. Vai lá fora, vai lá fora, vai lá ver como é que eles vivem. É mulheres que se dizem cristãs, elas vivem seminuas. Não há diferença entre elas e as mulheres do mundo. Não há diferença entre elas. Veja quantas mulheres se dizem cristãs, aí você olha para elas, elas são sensuais, elas se vestem, elas se procedem de uma maneira que elas querem atrair a atenção dos homens, ela quer levar os homens a pecar. Essa não é uma mulher que se apresenta santa. Uma mulher cristã, ela vai se vestir decentemente, de uma maneira correta, elegante, mas ela não vai dizer assim: eu vou botar uma roupa aqui que eu quero atrair os homens. Por quê? Porque ela entende que ela tem que se apresentar diante dele. Diante de quem? De Deus. Como santas. Mulheres que às vezes vão na igreja com a roupa mais decente. Eu vou dar um jeitinho, domingo, eu vou botar uma roupa mais decente e tal. Nos outros dias da semana, meu irmão, sai de baixo. Elas querem mesmo atrair a atenção dos homens. Elas querem levar os homens a pecar. Elas querem fazer de um jeito que os homens venham cobiçá-la. Não interessa. Essa não é uma mulher que você pode dizer, ela se apresenta de um modo santo, separada para Deus. Nós não podemos nos esquecer disso, que Jesus fez tudo o que fez, não é para a gente viver agora uma vida bagunçada. Eu vou viver de qualquer jeito. Dentro da igreja eu sou bacaninha, santinho, legal, espiritual. Lá fora não é nada disso. Quantos homens se dizem cristãos? Vai no emprego deles. Pergunte para os colegas de trabalho deles como é que é o testemunho deles. Os caras vão dizer: sai de baixo, sair de crente não tem nada. Ele é um mentiroso. Ele é o contador, às vezes, de piadinha suja no emprego. Vai na família dele, e vão dizer assim: esse aí de crente não tem nada. É só crente domingo. Não é isso que Deus quer. Nós não precisamos, nem temos que ser fanáticos, desequilibrados.
Mas, primeiramente, diante de Deus, nós temos que nos apresentar. Ele está nos vendo a todo momento, a todo instante. Nós temos que nos apresentar como alguém que vive separado para Ele. Nós estamos nesse mundo, mas vivemos separados para Ele. Não seguimos o sistema pecaminoso deste mundo. Não copiamos os incrédulos na sua vida, nas suas vidas pecaminosas. A vontade dele é essa. Eu vou repetir. Agora, porém, vos reconciliou, versículo 22, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante quem? Ele, perante Jesus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é aquela pergunta que muitos pastores bajuladores não querem fazer nem fazem. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo está dizendo assim: olha, nós temos que nos apresentar santos, separados para Deus, irrepreensíveis, inculpáveis, consciência pura, sem motivo justo de culpa, irrepreensíveis, que não pode ser atingido. As pessoas não têm condição de dizer assim: ah, pô, tá vendo aí? Não, não tem condição, porque vive para Deus, separado para Deus. Mas aí ele faz uma espécie de interrogação: se é que de fato vocês estão permanecendo na fé, como quem diz, vocês têm que olhar para vocês. Se é que de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança. O diabo está trabalhando. Pregação, pregar a verdade hoje, para muita gente é pastor ultrapassado, é pastor cafona. Nossa, aquele pastor é cafona. Eu nem sei se fala esse termo aqui, cafona também. Eu sei que lá no Rio de Janeiro fala cafona, ultrapassado. Porque na maioria dos casos, e esses também são mercenários, só que de uma maneira disfarçadinha, né? Não, todo mundo aqui está cheio da presença de Deus. Oh, glória a Deus, todo mundo está salvo, todo mundo está livre. Todo mundo aqui foi tirado do império de trevas. O sujeito, ele quer jogar a ideia de que está todo mundo maravilhoso ali. Algumas pessoas mais honestas, elas falam: mas não é bem assim. O pastor está dizendo que eu estou muito bem, que eu estou maravilhoso, que eu estou cheio da presença de Deus, mas não é bem assim. Elas caem um pouquinho na real e dizem assim: não é bem assim. Mas a maioria pega aquilo. A maioria pega. Pastores por aí dizendo para os rapazes e moças: tem problema, a moça é cristã, você tem a fé, ela também. Não tem problema vocês irem para o motel. Eles não são casados. Você não pode ir para o motel com a moça incrédula, mas com a moça cristã você vai. O cara está empurrando pessoas para o inferno, mas ele não se importa. O que importa é que ele quer agradar as pessoas para multiplicar o número, e as pessoas gostam disso. As pessoas gostam disso. Se eu chegasse aqui todo domingo e dissesse: está todo mundo maravilhoso, está todo mundo bem, tem gente que ia vir, ia ficar e falar assim: pô, essa igreja é uma bênção. Não é assim que funciona. Tem gente aqui convertido, tem gente aqui que tem esse temor e que tem se apresentado diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, que vive dentro de um temor, que permanece na fé. Tem, claro que tem. Mas são todos? Claro que não. Claro que não. Chegou o final do ano, não é só final de ano. Mas chegou o final de ano agora, junta a família, juntam familiares, amigos, em muitos casos é a confusão danada.
Vem um que tem inveja do outro, aí junta no mesmo lugar, isso é um negócio danado, né? Poucos são de dizer assim, não, a gente se reúne, maior tranquilidade, maior paz. Na maioria dos lugares parece que está juntando um leão com o rinoceronte, com o hipopótamo, na mesma jaula. Não estou chamando ninguém de animal, não, você entendeu, né? Está juntando, um quer devorar o outro no mesmo lugar. Tudo bem, isso é um problema, isso é uma coisa. Mas isso não é o pior. O pior é que às vezes pessoas que dizem cristãs, elas para agradar os outros, elas até participam do pecado dos outros. E muitas das vezes elas até escandalizam os outros, porque o testemunho que elas dão não tem nada a ver com pessoas que decidiram se apresentar santas, irrepreensíveis e inculpáveis. Então eu quero fazer uma oração antes da ceia, para não demorar mais. Eu quero fazer uma oração. Você já ouviu um pouquinho sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Muito bem, mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui duas coisas importantes para a gente. Tudo aqui é importante para a gente entender Jesus, a pessoa dele, o que ele fez, a grandeza de tudo isso. Mas ele fala de duas coisas fundamentais. Uma é que é preciso a gente olhar e falar assim, vem cá, eu estou me apresentando santo, irrepreensível e culpável. Deus olha para mim e fala, pô, esse vive separado para mim. Não é fanático não, vive separado para mim. E a outra coisa que ele complementa dizendo, se é que vocês estão na fé, permanecendo firmes, inabaláveis aí, nesse evangelho, nessa palavra. É preciso fazer isso. Então eu quero fazer uma oração. Se você, porventura, não tem se apresentado, você se diz, né, uma pessoa cristã, e você diz, eu não tenho me apresentado perante ele de um modo santo, irrepreensível e inculpável, e você se diz um cristão, uma pessoa cristã, você precisa se arrepender. Ou seja, Jesus fez tudo o que fez, e no entanto hoje eu vivo de uma maneira bem desagradável a ele, bem contrária a ele. Além disso, a tendência, se a pessoa não se arrepender, é enganando, pegando esse espírito hipócrita, esse espírito de fingimento. Não, vou lá na igreja, aleluia, levanta as mãos bem bonito. Outro dia eu vi alguém levantando as mãos, aí eu também aprendi a levantar as mãos e tal. Ó, eu falo de... vai pegando esse espírito. Lá fora é outra coisa. Vai pegando uma capa de hipócrita, porque dentro da igreja finge maravilhosamente bem. Vou falar, você vê por aí os escândalos por aí. Você está pensando que todas essas cantoras gospel aí que cantam bonito, não sei o que, blá blá blá, você pensa que todas elas são de Deus? Pouquíssimas são, pouquíssimas são. Muitas delas são prostitutas. Muitas delas vão cantar nas igrejas e saem com homens para lá. Você está pensando o quê? Tem cantores evangélicos que são adúlteros. Eles traem suas esposas. As pessoas vão pegando uma capa de hipocrisia. Vai pegando a capa de hipocrisia. Não, vou lá na igreja, oro, levanto as mãos e tal, mas e aí? Está se apresentando de uma maneira correta diante de Deus, na sua vida, no seu dia a dia, todos os dias? Está lutando para permanecer na fé, fazendo a vontade de Deus? Você não é perfeito não, ninguém é perfeito. Não estou. Se arrependa. Se arrependa. Porque se você é membro aqui, você está ouvindo a verdade aí constantemente. Não somos perfeitos. Você está ouvindo a verdade direto. Eu não fico aqui dizendo, pô, está todo mundo aqui maravilhoso. Está todo mundo piscando, brilhando de tão cheio do Espírito Santo aqui. Eu não faço isso. Tem gente firme na presença de Deus, que tem comunhão com Deus, eu tenho certeza disso. Os frutos mostram isso. Mas não é todo mundo, não. Não é todo mundo, não. Eu não vou fazer isso nunca. Mas se você vai para uma igreja de bajulador,
A história vai ser outra. Vão botar umas bailarinas para dançar na sua frente, véu para lá, véu para cá, um pessoal pulando, cantando, luzes vermelhas de tudo que é tu, muda cenário e tal. Você parece que, estou num show aqui. Depois o pastor vem e fala, olha, todo mundo está cheio de Cristo aqui. Amém? Igreja. Olhe para o seu irmão, vire para a esquerda, diga, você está cheio de Cristo, vire para a sua direita, você está cheio de Cristo. E as pessoas viram para lá, viram para cá e elas acreditam nisso. Isso é uma verdade? Claro que não, claro que não. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Em outros lugares vão dizer, não, você tem que vencer. Você tem que vencer, tem que ser cabeça e tal, aí você consegue crescer profissionalmente, financeiramente, um carro novo, uma casa melhor, não sei o que, viu? Você está com um carro novo que está cheio do Espírito Santo. Você comprou uma casa nova porque você está cheio do Espírito Santo. Você abriu uma empresa porque você tem porção dobrada do Espírito Santo. O que tem a ver o carro com o emprego, com o Espírito Santo, com a comunhão com Deus? Não quer dizer nada. Nada diz nada. O diabo vai trabalhar de uma maneira diferente nos lugares. Ele vai dizer, não adianta. Aí um que esteja bem com Deus e que tenha o Espírito Santo e que tenha temor, e às vezes tem um emprego simples, mora numa casa de aluguel, eles vão dizer, se você não tem uma casa própria, você é um derrotado. E o Espírito de Deus não está em você, porque se tivesse você estava morando lá, fala aí um bairro aí, lá na Esmeralda, pronto. Se você está morando aí, não vou falar bairro aqui, porque primeiro que eu não conheço muito o nome de bairro, senão de repente a pessoa mora lá vai se sentir humilhada. Você que está morando lá em Jafa, é Jafa, né? Aquela cidade pequenininha. Você que mora em Jafa, você é um derrotado. Deus não está com você, que se você estivesse morando, se Deus estivesse com você, você não estaria em Jafa, você estaria morando na Esmeralda. É isso aí, o diabo trabalha da maneira que ele encontra condições de enganar. Então vamos orar. Esquece as pessoas, olhe para você. 2 perguntas. Uma, está se apresentando santo, irrepreensível e culpável? Estou. Graças a Deus. Lute para permanecer mais ainda na fé. Não estou. Eu tenho que fazer. Fique de pé, vamos orar. Os obreiros, por favor. Prepare a Santa Ceia para a gente poder orar. Feche os olhos, curve a sua cabeça. Ó Espírito Santo, abençoe, ajude, fale, Senhor, no coração de todos. Se há pessoas aqui que não têm se apresentado, Senhor, de um modo santo, irrepreensível e culpável. Se há pessoas que não têm permanecido na fé, que o Senhor possa falar com elas, para que elas se arrependam profundamente, para que elas abram os seus corações, meu Pai, e possam honrar o Senhor Jesus por tudo que Ele fez e apresentarem-se diante dEle de um modo santo, inculpável e irrepreensível. Fale aos corações, Senhor, abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados, as falhas, as iniquidades, transgressões, e abençoe para que aqueles que dela irão participar dignamente sejam abençoados. Em nome de Jesus, diga assim seja. Amém. Pode sentar um pouquinho, a gente vai servir a ceia, os obreiros. Depois você vai poder orar um pouco mais, tá bom? Se você vai participar da Santa Ceia, consciência pura, coração puro, pegue o pão, pegue o cálice, por favor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Mais doce. Nome mais lindo. Nome mais lindo.
o nome de Jesus. Nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus. O nome de Jesus Sara os feridos. Sara os feridos. Nome mais santo. Nome mais puro. Nome mais puro. Nome bendito. É o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. De Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus. Nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo. Nome mais puro. Nome mais puro. Nome bendito. É o nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome mais santo. Nome mais puro. Nome mais puro. Nome bendito. É o nome de Jesus. Graças a Deus, fiquem de pé, feche os olhos. Quer você vai participar ou não, feche os seus olhos, por favor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, todas as vezes que nos reunimos para nos alimentarmos do Teu corpo, simbolizado pelo pão, e do Teu sangue, simbolizados pelo cálice, é um momento especial para nós. Porque quando o Senhor morreu na cruz, aconteceu o evento mais importante de toda a história. Porque só o Teu sacrifício, a entrega da Tua vida, é que tornou possível a remissão dos nossos pecados, é que tornou possível sermos livres do império de trevas, é que tornou possível que o ser humano pudesse ter vida eterna. Tudo que o Senhor fez por amor a cada um de nós. Vivíamos na ignorância espiritual, nas trevas, no pecado. As nossas obras eram malignas e todos nós caminhávamos para a condenação eterna, Senhor. Mas o Senhor deu a vida por nós. Te agradecemos, Senhor, e devemos agradecê-lo não só com palavras, nos apresentarmos de um modo santo, inculpável, irrepreensível, permanecermos firmes na fé, é uma maneira muito mais forte de agradecermos tudo que o Senhor fez. Levantamos este pedacinho de pão aos céus, de modo simples, pedimos abençoa. Da mesma forma, do mesmo modo, que o Senhor tomou o pão, abençoou, deu graças e disse aos discípulos: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós.
Eles comeram, abençoados foram, passaram, Senhor, a ter muito mais vida espiritual. Nós te pedimos, abençoa este pão, para que quando dele comermos não seja um pedaço de pão comum, Senhor, mas que ele seja símbolo do teu corpo. Isto venha representar que estamos em ti, meu Pai, que a vida que o Senhor trouxe está em nós, e que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Os que creem digam assim seja, com os olhos fechados, coma deste pão, agradeça. Alimente-se deste pão, coma deste pão. Ele é um símbolo do corpo de Jesus. Você sabe, na cruz ele atraiu para si todas as nossas maldições, pecados, iniquidades, sofrimentos. Ele fez e passou por tudo isso para que nós tivéssemos vida. Mas ele afirmou dizendo: é a vida que eu darei pelo mundo, é a minha carne. Nós recebemos vida espiritual. Nosso espírito receba a vida espiritual através do teu corpo, Senhor. Que este cálice seja santificado e abençoado. Nós o erguemos para o alto. Que ele se torne símbolo do sangue que foi derramado na cruz. O sangue que tornou possível a remissão dos nossos pecados. O sangue que nos reconciliou com Deus. O sangue que constituiu a mais importante de todas as alianças entre Deus e o homem. Que quando bebermos deste cálice sejamos abençoados, assim como o Senhor consagrou, abençoou aquele cálice, deu aos discípulos e disse: bebei dele, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei memória de mim. Esse Senhor Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que faz com que tudo subsista diante dele. Ele venceu todas as coisas. Ele venceu a morte. Ele está assentado à direita do Deus Pai e quer que nos apresentemos separados, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E quer que permaneçamos na fé para alcançarmos a vitória maior, para desfrutarmos de tudo que Ele nos prometeu por vir. Jesus, nós te glorificamos. Abençoa os que dizem, os que creem, digam assim seja. Beba do cálice, agradeça a Ele. Agradeça-o de todo o coração.
porque Ele morreu por nós. Agradeça-o, porque não há motivos para temer. Agradeça. Agradeça porque Ele nos proporcionou vida. Vida eterna. Oh, nós te adoramos. Nós te glorificamos. Vivemos em um mundo de trevas. Nós fomos libertos do império de trevas. Não vivemos em trevas, não andamos em trevas. Pelo contrário, nós temos a luz da vida através dele. Ah, Senhor, aceite a nossa gratidão, os nossos agradecimentos. Renova, Senhor, o teu povo nesta manhã. Que aqueles que têm permanecido na fé, que têm permanecido, Senhor, na esperança do Evangelho, continue firmes a cada dia. Que aqueles que entraram aqui nem haviam se arrependido, ou não estavam se apresentando santos, inculpáveis e irrepreensíveis, que haja um arrependimento no coração deles, e possam sair daqui hoje decididos a fazer a tua vontade, a honrá-lo, a engrandecê-lo, a testemunhar através das suas vidas tudo que o Senhor fez, tem feito e há de fazer. Oh, nós te adoramos, nós te glorificamos de todo o nosso coração. Receba a presença de Deus, receba a força, receba a vida. Agradeça àquele que morreu por nós, agradeça àquele que o enviou a este mundo para que ele morresse por nós. Nós te glorificamos de todo o nosso coração. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. O nome mais santo, nome mais puro, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Levante as mãos, o nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, Nome mais santo, nome mais puro, nome mais puro, nome bendito bendito, é o nome de é o Jesus. nome de Jesus. Levante as mãos, diga: Senhor, meu Deus, te agradecemos porque o Senhor enviou o seu único filho para morrer por nós. Senhor Jesus, te agradecemos pelo Senhor ter morrido por nós. Te agradecemos, Espírito Santo, por ter aberto os nossos olhos e revelado que Jesus é o único Senhor e Salvador. Te agradecemos de todo o coração. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.